O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Mestre em Filosofia pela PUC de São Paulo e doutora em Estética e Ciências das Artes pela Universidade de Paris, Maria José Justino é diretora da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Especialista em História da Arte Brasileira, já foi curadora de importantes mostras de artistas consagrados, como Guido Viaro, e coordenou e implantou o Museu de Arte do Paraná e o MUSA, Museu de Arte aqui da UFPR. Ela também ocupa a cadeira 38 da Academia Paranaense de Letras. Vamos conhecer mais sobre essa trajetória no programa de hoje. A professora Maria José Justino é a convidada do Persona. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. Você é pernambucana? Pernambucana, com muito orgulho. Nasceu em que cidade? Eu nasci em uma cidade que agora já está no mapa, antigamente não existia nem no mapa. Cachoeirinha do Una. Fica a 40 quilômetros de Caruaru. Caruaru todo mundo conhece, né? Passou a infância lá? Como é que foi? Não, a gente veio cedo para o Paraná. Meus pais vieram para o norte do Paraná, Cornélio Procópio. Eu tinha 6 anos. Então, desde então, virei paranaense de verdade. Você tem lembranças daquela época de Pernambuco? Tenho. Eu não sei Quais? se são, eu não sei se são histórias que a gente escuta dos pais ou se verdadeiramente é memória tua. Eu tenho, por exemplo, memórias de brincar, né, com os brinquedos da época, lá em Pernambuco. O papai ia às feiras de Caruaru, que na época era famosa as quintas-feiras, era a feira em Caruaru. Hoje acho que ela está até direto, já é uma atração turística, né? E o papai comprava para nós aqueles brinquedos do Vitalino. Então eu brinquei com obras do Vitalino, eram os brinquedos que nós tínhamos. Não existia plástico, essas coisas, era tudo de barro. E eu fico imaginando, imagine se eu tivesse guardado aqueles brinquedos. Não tinha dimensão, obviamente, naquela época. Né? E tenho lembranças muito boas, lembranças de meus avós, sobretudo o avô predileto, que era o avô pai da minha mãe, né, que era um pequeno fazendeiro. E nós tínhamos, assim, lembranças extraordinárias de brincar nas terras dele. Ele era criador de gado e quando a gente passava tempo com ele, nós íamos, todos os pequenos, íamos tomar leite da vaca na época, no momento da ordenha. E levávamos o copo com açúcar e era o quê? Era o frappé que nós tomamos hoje, né? Saía mordinho, a gente adorava aquilo, quer dizer, hoje eu não suporto leite, mas essas lembranças são muito interessantes, né? Tem muita coisa. Comia bolo de rolo? Sim, mas o bolo nosso mesmo era o bolo feito com a mandioca, né? Que é quase um pudim, era mais... Né? E os bolos de milho, as coisas da terra mesmo, né? Comíamos muito bem. E aí vieram aqui para o Paraná? Sim, o papai veio e trabalhou no norte do Paraná, sobretudo com a plantação de café, né? Que tivemos os altos e os baixos, que acho que muitos paranaenses tiveram, né? E depois de uma violenta geada, ele perdeu praticamente uma fazenda inteira, a plantação toda era só café. Hoje as pessoas fazem variações até para não correr esse risco. E então eles foram para São Paulo. E nesse meio tempo, eu já tinha vindo para Curitiba para estudar, continuar os estudos em Curitiba e permaneci em Curitiba. Vocês foram para Cornélio Procópio? Cornélio Procópio, o início. E daí você veio aqui para Curitiba para estudar filosofia? Filosofia na universidade. Por que filosofia? Olha, é uma história muito interessante, eu até tenho um carinho enorme, a gente sempre tem os mestres que a gente se lembra, né? Eu tive uma professora, que aliás é de Curitiba, né? Ela foi para o norte do Paraná, depois retornou para Curitiba, Iderli, o nome dela. É uma senhora professora, né? Uma educadora maravilhosa. E foi através dela que eu vim para o caminho da filosofia. Nós fazíamos, nas aulas da Iderli, nós fazíamos discussões sobre temas da filosofia. E é ali que eu fui me despertando, e ela foi uma entusiasta defensora, porque na época, né,
saí, isso 67, 68, saí de uma cidade pequena como Cornélio Procópio, né? Uma moça, 18 anos, era muito difícil. Sobretudo, né? Os meus pais, em especial a mamãe, que tinha aquele sonho de casar a filha bem casada com médico, fazendeiro, etc. Eu tinha até um namorado que era médico e fazendeiro, então todo o caminho eu seguia para isso. Quer dizer, de repente eu decido vir para Curitiba, ela não foi muito de acordo, mas o papai era um personagem interessante, bem controvertido, mas nessa parte um entusiasta defensor da igualdade das mulheres. Então o papai deu um apoio grande. E a Idélia foi uma das pessoas, uma professora, que foi conversar com meus pais para que eu viesse para Curitiba. Foi convencê-los. Foi convencê-los, mostrar a importância. E foi por aí que eu vim para... E amei o curso de filosofia. Amei, eu ainda peguei um curso, na época que era um curso em que a maioria dos professores eram padres, né? Mas nós tínhamos alguns professores de outras, né? Outras escolas, mas o importante é que na época, sobretudo 67, 68, a nossa participação estudantil era muito forte. Né? Era um momento forte. De ditadura, um momento de AI-5. Aquela efervescência exato. Se refletia no curso? Ah, sem dúvida, bastante, porque o nosso curso era um curso reacionário, né? Era um curso que a igreja tem toda a obediência, né, presente dentro da igreja, mas nós tínhamos uma participação muito forte com o curso de filosofia de São Paulo, né? Via o Grêmio Estudantil, né? Nós tínhamos então um contato com o pessoal de São Paulo, né? Sobretudo o João Quartim de Moraes, que depois foi procurado vivo ou morto pela ditadura, né? Porque era um professor e era um guerrilheiro. João Quartim de Moraes. Subversivo. Na visão deles. E nós conseguimos trazer para Curitiba tanto o João Quartim como o Bento Prado Júnior, que era um professor de filosofia extraordinário, o Bento Prado, e que foram professores vindos para Curitiba para dar aula de filosofia, dentro do curso de filosofia, como professores visitantes. Isso pelo movimento estudantil. Eram os estudantes que traziam, quer dizer, era uma participação muito forte, muito forte. E isso também nos fez visitar, né, seminários em São Paulo. A gente participou de alguns colegas nossos, né? Participamos de seminários na Maria Antônia. Então, o curso de filosofia nosso foi um curso que trouxe essa contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha padres citando definições em latim, nós tínhamos também professores discutindo aquilo que tinha de mais contemporâneo na filosofia, que era via o pessoal de São Paulo. Isso foi enriquecedor. Foi bastante rico. Depois a ditadura ficou muito mais violenta, né? Aí acho que esses professores mesmo foram caçados, todos eles. Na época, inclusive, que o Fernando Henrique também foi caçado, José Arthur Gianotti. E eu tive depois o prazer de ter de novo esses professores, sobretudo o Bento Prado e o Gianotti, como meus professores no curso de mestrado. Quando eu fui fazer o curso de mestrado que eu fiz em São Paulo, esses professores estavam retornando via anistia. Então, eu tive uma formação boa na filosofia por conta dessa presença que a gente teve de São Paulo aqui em Curitiba. E junto com a filosofia, pintura. Por quê? Sim. Foi algo assim bastante interessante. Eu não quero ser saudosista, mas a gente acaba sendo um pouco. A época que eu fazia o curso de filosofia aqui, havia, de fato, uma participação muito forte do movimento estudantil na cultura. O teatro da reitoria mesmo é um teatro que a gente assistia peças do Brecht. Né? E uma das peças que nós vimos ali no teatro da reitoria, na época em que eu era estudante, foi uma peça que era exatamente a Morte e Vida Severina.
E o grupo que veio com a peça, eu tinha feito um quadro, veja como as coisas são, alguns detalhes importantes que, né, acabam desencadeando caminhos que você nem tem ideia. Eu tinha feito uma pintura e essa pintura assustava algumas pessoas, né? Era um personagem, era o leiteiro, né? Me recordo bem, não sei onde foi parar essa pintura. E esse grupo viu a pintura e ficaram encantados, né? Ficaram tão encantados que eu ganhei, na época, o long play, né, da peça inteira, com dedicatória, etc. E eles me incentivaram para fazer o curso de pintura e eu fui para Belas Artes. Foi exatamente... E adorei o curso da Belas Artes, fiz o curso de pintura, peguei alguns mestres importantes, por exemplo, peguei o Debona, acabei tendo aula com o Debona só 3 meses, porque o Debona virou diretor de sua sala de aula, mesmo assim ele convivia com ele ali. Ah, sem dúvida, e ele vinha participar das aulas de pintura, corrigia nossos trabalhos, quer dizer, a gente teve uma convivência boa com o Debona. Peguei o Guido Viaro saindo da escola, se aposentando, mas eu já tinha trabalhado com o Guido Viaro no Centro Juvenil, quando funcionava no subsolo da biblioteca. Eu trabalhei 1 ano na Escolinha de Artes, né, que era o Centro Juvenil, e era dirigido pelo Guido Viaro. Então eu tive uma convivência pequena com eles, mas muito forte, e peguei já os professores que eram discípulos dele, Calderari, João Osório, Ives Fontoura, Adalice Araújo, né? A segunda geração, eu diria, da Escola de Belas Artes, foram os meus professores. Isso foi bastante determinante para você seguir as artes, né? Ah, sem dúvida. Até porque, dentro da filosofia mesmo, eu já tinha uma direção bastante forte para a filosofia da arte. Era a coisa que mais me atraía, inclusive os filósofos que me interessavam eram filósofos que trabalhavam a questão da arte. Então isso era muito forte, já na minha formação na filosofia. Quando eu fui para Belas Artes, exatamente casou, né? Exatamente a estética, né? Filosofia da arte, história da arte. Acabei indo para esse campo que unia exatamente os 2 cursos, né? O curso de filosofia e o curso de artes. Então foi muito rico, porque dificilmente hoje as pessoas já têm mais facilidade para isso. Mas era muito difícil você ter as 2 formações. Então nós tínhamos um professor de filosofia que não tinha uma vivência muito grande de arte, ou vice-versa, né? Alguém das artes que não tinha a formação da filosofia. Então essas 2 formações, ela te dá um olhar, né? Eu diria assim... Mais apurado. Mais apurado, né? Você vê com mais profundidade isso que nós chamamos de arte. Tá? Tá certo, a gente vai fazer uma rápida pausa, o Persona volta já, fique com a gente. Estamos de volta, hoje o Persona recebe a professora Maria José Justino. Professora, aí foi para São Paulo fazer mestrado? Sim, aí fui para São Paulo fazer mestrado. Na época, nós não tínhamos mestrado nenhum na área em Curitiba, né? A dificuldade era exatamente isso, os cursos eram em São Paulo, o Rio de Janeiro, né? Mas foi muito interessante, porque eu peguei o período, exatamente aquele período que era o período da abertura, né? E o retorno dessas cabeças que o Brasil, né, teve ceifadas durante tanto tempo. Teve toda uma geração que não teve os grandes professores de filosofia, né? Filosofia, arte, economia, tudo isso atingiu a todos, e que com a anistia nós tivemos o retorno deles. E eu peguei exatamente essa outra leva, que foi uma leva muito importante. E aí exatamente tive um orientador muito bom, que foi o Bento Prado, né? Que era aquele professor que eu digo é o grande exemplo dos professores, e acho que isso marca muito, né, a formação das pessoas, porque era um professor que conseguia tornar inteligente qualquer pergunta de qualquer aluno. Então ele tinha uma sensibilidade incrível, tá? Porque tem professores que espantam o estudante, né?
e o Bento conquistava a gente. Ele aproximava. Aproximava. E com o Bento, que eu acho que eu entrei, ele foi meu orientador, né? Então eu trabalhei com um crítico de arte muito importante, que também era um nome da esquerda dentro do Brasil, que é o Mário Pedrosa, e o Bento foi meu orientador. E, através do Bento, eu fiz uma entrada boa em alguns filósofos que me acompanham até hoje, sobretudo Merleau-Ponty, que me marcou muito. Por que ele te marcou? Porque são alguns filósofos que... Aliás, os grandes filósofos, né, todos eles marcam, né, se forem bem trabalhados. E eu acho exatamente isso, que eu tive uma entrada do Merleau-Ponty via o Bento, né? Mas também tive, por exemplo, professores aqui em Curitiba, como o Frei Raimundo Fier, né? Que era um frei, né, da igreja, e que era um grande especialista em filosofia medieval. Então, a entrada, por exemplo, né, Duns Scotus, né, Santo Agostinho, que eram filósofos do cristianismo, bem dados por esse frei. Eu me apaixonei por Santo Agostinho, né? Santo Agostinho era também um grande filósofo, pelas mãos do Frei Raimundo Fier. Então eu acho que o professor tem muito, né, a ver com despertar em você, né, essa vontade de trabalhar com os filósofos. Então, eu acho que tive o Hegel com o Gianotti, José Arthur Gianotti, outro filósofo interessante. Kant, bem dado, é um grande filósofo. E os filósofos contemporâneos, né? Eu acabei entrando via outros caminhos, que não diretamente professores, como é o caso, por exemplo, do Nietzsche, né? Que me marcou bastante, e que foram filósofos que eu tive via cursos de extensão. Nós trazíamos especialistas de São Paulo para ficar conosco uma semana discutindo Nietzsche. Então a gente se preparava antes, isso era muito interessante, né? Heidegger, Nietzsche, foram filósofos que eu não vi propriamente na minha formação, né, de filosofia, nem mestrado, nem doutorado, mas que vi através desses cursos externos que são muito bons. Né? E por aí você vai constituindo o teu... Vai formando o repertório. O teu repertório. Né? E o doutorado? O doutorado foi em Paris? Foi em Paris. Mas é em Ciências das Artes? Ciências das Artes. Eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na Universidade de Paris 8. A Universidade de Paris 8 é a antiga, porque todo mundo conhece Paris como Sorbonne. Sorbonne é a ideia de que estão todas as universidades. Paris 1, 2, 3, e a Paris 1, que é tida como a Sorbonne, é o nascimento, né, da universidade em Paris. Mas hoje ela se estende então para várias universidades, todas elas pertencentes ao sistema francês de universidades. E a Paris 8 é a antiga Vincennes. Vincennes é de onde saiu o movimento de 68, aquele movimento famoso, né, o movimento estudantil, de intelectuais, etc. 68 é em Vincennes. E eles retiraram da porta de Vincennes. Paris é feito com várias portas, são as entradas na cidade de Paris, e eles transferiram, pelo fato mesmo, né, da proximidade extremamente revolucionária dessa universidade, que é uma universidade que tem uma característica muito interessante. Todas elas têm, mas essa em especial, que é a convivência de muitos estrangeiros. Né? Tanto é que a Paris 8 até hoje ela mantém uma festa anual, que é a Festa da Humanidade, onde se festeja, e sobretudo o que está acontecendo hoje, acho que isso é muito forte na Universidade de Paris 8, se festeja o humanismo, né? A congregação de todas as etnias, né? A ideia mesmo de compartilhar. Né? E Paris 8, então, se transferiu para Saint-Denis, né? Que é um pouco mais distante do miolo de Paris. Então, Vincennes se transfere para Saint-Denis. E lá, exatamente, é uma universidade, até hoje, que tem muito forte a área de artes, talvez a parte mais forte de artes das universidades, né, francesas, seja exatamente a Paris 8. E tem também um lado muito forte, que é o lado da psicanálise, né?
Então, são universidades por onde passaram Foucault, Derrida, Lyotard, etc. Então, esse pessoal, muito da pesquisa, e dessa pesquisa bem contemporânea. Tá? Como que foi conviver num ambiente como aquele? Olha, nós tivemos os altos e o baixo. Né? Por exemplo, a dificuldade no início é bastante forte. Você entra, né, numa universidade em que você vai conviver. Por exemplo, a minha sala, nós tínhamos em torno de uns 20 estudantes. Né? Desses 20, 6 franceses e os outros estrangeiros. Então começa que cada um tinha um sotaque diferente para falar o francês, né? A dificuldade, inclusive, com a língua mesmo. Eles eram problema. de onde? De todos os lugares. Né? Na minha sala nós tínhamos Portugal, gente de Portugal, tínhamos coreanos, tínhamos japoneses, então é uma mistura, né? Árabes, né? Era uma mistura bastante forte. E eu, por exemplo, claro, você tem os dois lados. Nós tínhamos professores extremamente abertos, né? e sensíveis, que tinham essa visão de receber o estrangeiro de forma muito cordial. E nós tínhamos, numa minoria, professores que tinham certo preconceito com os estrangeiros. Né? E então, a gente tem que provar que é inteligente, que é igual ao francês, para sobreviver. Então, isso é muito forte. Mas deu certo. Eu acho que eu tive grandes professores, né? Um especial que eu tenho uma lembrança muito forte, que é o René Scherrer, que era um fenomenólogo, também foi um professor que me marcou bastante. E o lado extremamente positivo do curso é que nós tínhamos, por exemplo, disciplinas, uma delas todas as quintas-feiras, que nós fazíamos as aulas dentro dos museus, dentro das galerias, conhecendo os artistas. Então, em Paris, imagine, então nós tínhamos a entrada nos grandes museus, visitando as grandes exposições e boa parte delas, inclusive, dialogando com os artistas. Então, eu cheguei a conhecer, por exemplo, Francis Bacon, né? Um grande artista, quer dizer, então só essa aula das quintas-feiras já valia o curso. Né? Você convivia direto com o que tinha da produção bem contemporânea e muitas vezes dialogando com o próprio artista. Essa interação era... Isso foi muito positivo. E claro, o outro lado bom de Paris, que é inesquecível, né? Os bons vinhos. Os bons vinhos também, isso aí foi uma aprendizagem muito, muito boa e muito cara, porque você volta para o Brasil querendo tomar vinho bom. Como professor é difícil. Precisaria melhorar um pouco o salário para a gente ter acesso a isso. Mas foi muito boa a experiência. E o retorno no Brasil, aí seguiu que área? Aí sim, voltando, eu já era professora na Federal quando eu saí, né? Eu continuei trabalhando e trouxe para Curitiba um pouco dessa metodologia do trabalho dentro dos museus. Então, passei a trabalhar com meus alunos. Acho que boa parte das minhas aulas de História da Arte, né, sobretudo quando eu passei para a Escola de Belas Artes, elas se davam dentro dos museus, dentro das galerias, dentro dos ateliês de artistas. Então, isso também foi muito bom, porque eu gosto de ser professora, acho que sou uma boa professora, né? Infelizmente fiquei longe agora da sala de aula, mas é uma coisa que me dava muito prazer, era trabalhar com os estudantes e descobrir junto com eles, né, coisas importantes. Então foi bastante proveitoso, acho que, né, todo esse trabalho, eu viajo muito e todas as minhas viagens elas são culturais e todas elas é incrível que eu viajo pensando em estudantes, né? Todo lugar que eu vou, museu que eu vou, etc., trago material pensando em repassar. Então, acho que isso é muito, muito importante. Né? A implantação do Museu Paranaense? O Museu Paranaense foi um curto período que a Suzana Munhoz, colega minha do Departamento de Filosofia, que foi secretária de Cultura, ela, na época em que o João Elísio foi governador, ela dirigiu a cultura. E nós percebemos já num trabalho que nós tínhamos feito
né, que acabou numa exposição importante, que teve o título de Tradição com Tradição. Nós tivemos uma andança sobretudo por Curitiba, pelos órgãos culturais de Curitiba, e percebemos duas coisas em relação às obras de arte, a gente buscando essas obras para exposição. Percebemos algumas obras totalmente desprezadas, por exemplo, chegamos a ver obras que participaram de Salão Paranaense, como fechando janelas, imagine, né? Então a pessoa que dirigia aquele espaço não tinha noção da importância que aquela obra tinha, né? Percebemos obras desaparecidas, né? Então isso me levou a conversar com a Suzana, dizer: Suzana, por que você não pensa em trazer essas obras para um espaço, né? Que seria exatamente a ideia de você preservar esse acervo que estava espalhado em secretarias, em órgãos do Estado, etc. Muitas dessas obras sem o cuidado que deveria ter uma obra de arte. E a Suzana adorou a ideia e foi muito interessante, fizemos um almoço junto com o governador. O João Elísio nos convidou para o almoço, Suzana, eu, João Elísio, o Lapastina. Lapastina continua sendo do IFAM, né, o presidente da Regional Sul do IFAM, e mais alguns convidados. E ele adorou a ideia. E incrível quando as pessoas mordem, né, como essa ideia pode nascer e crescer. E foi um negócio extraordinário, porque em um ano nós fizemos um museu. Então, aproveitamos as ruínas de São Francisco, que era uma parte. O projeto era bem mais ambicioso. É interessante porque, uma pena que esses projetos, é o que eu digo o tempo todo, eu acho que a gente tem que ter uma educação, e né, o povo brasileiro tem que cobrar um pouco disso, né, de distinguir política de governo de política de Estado. Né, porque eu acho que tem ideias muito boas que poderiam ter continuidade com governos diferentes. Eu, propriamente, nunca dei importância nenhuma se a ideia que eu estou levando adiante não é minha, veio de uma gestão anterior, se ela é boa, dou continuidade. Sim. Como a gente fez com o Festival de Inverno na Federal. Então, o que aconteceu? O João Elísio gostou da ideia, assumiu, e nós fizemos um treinamento. Foi um negócio muito bonito, porque nós fizemos um treinamento de estudantes para ajudar a fazer todo o restauro do prédio, né, que hoje funciona no Museu Paranaense. Né? Fizemos um restauro, o IFAM junto, a Sueli, né, aquela restauradora também junto, orientando os estudantes, e ao mesmo tempo nós coletamos essas obras. Tivemos brigas ótimas. Por exemplo, o Colégio Estadual não quis ceder a obra, né? A obra permanece lá, um debona extraordinário que está no Colégio Estadual, mas a maioria, né, inclusive o próprio governador, quando abriu mão de obras que estavam na sala dele para incorporar o próprio museu, deu o exemplo, né? Então nós conseguimos efetivamente recuperar boa parte desse acervo, e foi muito interessante porque nós inauguramos o museu, né? O Enio Marques foi o primeiro diretor. Terminamos de inaugurar, eu já saí para o doutorado. Né? O Enio continua, fez um trabalho muito bom dentro do museu, foi um grande diretor. E depois esse museu se transformou no germe, né, do MON. O acervo do MON hoje incorporou o Museu Paranaense. Todo aquele acervo é o embrião do Museu Oscar Niemeyer. Quando você vê o Museu Paranaense, é como se fosse um filho? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu julgo mais filho esse aqui. O Musa. O Musa. A gente vai falar dele no próximo bloco. Vamos fazer mais uma pausa. A pessoa na volta já. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe a professora Maria José Justino. Professora, falamos no final do bloco anterior do MUSA, o Museu de Arte da UFPR, que foi também um filho seu. Foi. É outro momento interessante quando você tem do outro lado pessoas que acreditam na cultura e na arte, né? Nós tivemos um reitor, quando eu fui para a reitora do professor Carlos Antunes, um grande reitor e um grande amigo, né? E o Carlos era alguém vinculado, né, à cultura, bastante forte. Tanto é que eu tenho orgulho de ter assumido a cadeira dele na academia. Né? Orgulho e tristeza, né? Porque o falecimento do Carlos foi muito, muito, muito cedo.
Então, o MUSA faz parte de um projeto muito mais ambicioso. Né? A proposta que nós fizemos, chegamos a fazer algumas viagens para São Paulo, tivemos reuniões com toda a cúpula do Banco Itaú, né? Porque a ideia era transformar o prédio central, que virou depois símbolo de Curitiba. Foi uma campanha da minha gestão também, quando eu era pró-reitora, né? A campanha que nós fizemos, saímos desfilando pela Rua das Flores com colunas. Nós vestimos os funcionários de colunas. E passeamos, as colunas passearam pela Rua das Flores. Foi muito criativo. E acabamos ganhando, né? A campanha foi muito bem sucedida. O prédio virou símbolo de Curitiba. Então, a proposta nossa era transformar o centro, o prédio, né, histórico da Universidade Federal do Paraná, em um centro cultural, um grande centro cultural. Chegamos a discutir com o Banco Itaú, que possivelmente iria ser vamos dizer, o grande mecenas desse projeto, e chegamos a fazer boa parte dele, né? Uma delas foi exatamente o MUSA, uma outra parte era a livraria, que infelizmente fechou, não consigo entender por quê, porque nós criamos uma livraria maravilhosa. Já existia a livraria da universidade, mas a ideia era trazer exatamente para o centro, né, toda essa parte cultural da universidade voltada para a cidade. Exato. Então, a proposta não era esvaziar o prédio de estudante de forma nenhuma, tanto é que a gente defendia a permanência do curso de Direito, né? Então, é importante essa vida também acadêmica dentro do edifício, mas a nossa proposta era retirar toda a parte administrativa, porque não tem sentido você pegar um endereço nobre como é esse e ter pró-reitoria ali dentro. Não tem sentido, né? Então, a ideia era ter grandes bibliotecas ali dentro, né? O museu, livraria, café. Né? Fizemos a proposta de um café, inclusive com a ideia de mesinhas, né? Naquelas varandas que tem no primeiro andar. Né? Chegamos a fazer estudo para tudo isso. Claro que teríamos que pensar como resolver o problema dos pombos, porque o prédio enfrenta um problema seríssimo. A Praça Santos Andrade ali é famosa, né? Por isso. Exato. Mas a proposta era essa. E o museu, nós conseguimos, tanto o museu como a livraria, a gente conseguiu fazer na gestão do Carlos. Que a ideia era que os próximos reitores dessem continuidade a esse projeto. Que, aliás, o projeto de um centro cultural ali nem veio da gente, né? Já foi do reitor anterior, que era o Farias. O Farias já tinha a ideia, né? Tanto é que ele chegou a até botar uma placa, né? Criando a ideia do centro cultural. E nós demos continuidade a isso, fizemos então a inauguração do MUSA, que foi um trabalho muito interessante. E vamos dizer, um filho, talvez um filho caçula, né? Com muito carinho. O que nós fizemos? A gente criou, eu e a Dulce Ozinski, como coordenadoras do projeto, fizemos um projeto de extensão com alguns estudantes juntos, né, trabalhando juntos, os bolsistas. E o que nós fizemos? Algo parecido com o que a gente fez com o Museu Paranaense. Nós também fizemos um levantamento. Já existia um estudo feito pelo Bini, que era professor de História da Arte da Federal também, um primeiro levantamento sobre as obras de arte da Federal, não estava completo. Nós fizemos esse, né, levantamento, um segundo levantamento dessas obras todas, e descobrimos também aquelas mesmas coisas. Por exemplo, Guido Viário maravilhoso atrás de armário. Em reforma, em reforma, não era nem provavelmente jogado, mas estava em reforma, em mudança, etc. As pessoas não tinham noção de que uma obra daquela não pode ficar de forma nenhuma, né? Atrás de um armário, sem nenhuma proteção. Então, isso também foi um pouco do que a gente encontrou no Estado. Nós encontramos também dentro da universidade. E então, fizemos a proposta ao professor Carlos Antunes de criarmos um museu da universidade, um museu de arte, né? Porque a universidade já tem um museu científico. Aliás, a ideia era trazer um museu, aquele museu que está lá no Centro Politécnico, né? Que é um museu mais da área da biologia mesmo. A ideia era ter um museu da ciência também no prédio central, né? Integrado. Então, integrado. E termos ali junto, funcionando todos os grupos artísticos que a universidade tem. O grupo de teatro, né? A orquestra, o grupo de dança, quer dizer, todos esses grupos permaneceriam naquele prédio e agregaríamos, então, uma grande biblioteca, um museu de ciência, um museu de arte, a livraria e o café.
Era um centro cultural. Sim, e nós chegamos a fazer o projeto. Esse projeto, né, seria um grande centro cultural voltado dentro do miolo da cidade. Pena que talvez algum outro reitor ainda queira recuperar essa proposta e dar continuidade a isso, que seria muito interessante. Então, fizemos o MUSA. Nesse trajeto todo, o que nós fizemos? Foi interessante que a gente levantou o que existia. Eu, como professora de muitos artistas, estou fazendo isso hoje na Belas Artes também, aumentamos bastante o acervo da Belas Artes, porque muitos dos artistas foram meus alunos. E eu chego com a maior cara de pau, né, para pedir para coisa pública, eu não tenho vergonha nenhuma. E peço doações, e nós temos recebido várias doações. E aqui nós recebemos também. Entrei em contato com vários artistas, então nós conseguimos, primeiro, tombar essas obras que estavam dentro da universidade, nos setores, nas secretarias, nos departamentos. Algumas, inclusive, sumiram, quer dizer, a gente não conseguiu identificá-las depois. Mas nós conseguimos tombar. E o critério foi exatamente que criamos um conselho para isso. O critério foi que nós tivéssemos o valor artístico ou o valor histórico. Então, nem todas as obras, né, que a universidade tem foram tombadas como acervo do MUSA. Então, esses dois critérios norteou o conselho para isso. Então, fizemos o tombamento, inclusive, de várias obras que estão no gabinete do reitor, gabinete de vice-reitor, etc. Muitas permanecem no gabinete, mas são do acervo, né? Então, de tempos em tempos, é possível que elas até possam ser trocadas, venham para um cuidado, né? Reparo, etc. Fiquem em exposição. Fiquem em exposições, tudo isso, né? E tivemos a política também de aquisição via doações, que foi muito forte. Nós enriquecemos bastante o acervo da universidade e tivemos também uma sorte que fechou uma secretaria do MEC em Curitiba, e essa secretaria eles tinham perto de 40 e poucas obras, todas elas prêmios do Salão Paranaense. E nós conseguimos que esse acervo viesse para a Federal, porque era o Ministério Federal, fechou a secretaria, passou para a universidade. Então, foi muito rico essa parte do acervo. E criamos um museu, porque a ideia do MUSA era a ideia de um museu diferente. Né? Era a ideia de um museu que continua, acho que extraordinariamente, ele está na vocação que nós pensamos, que era a ideia de que fosse um laboratório de arte, onde o estudante entra, né, para conviver com arte, para aprender, né, a fazer exposições, curadorias, e tem acontecido isso. Nós percebemos então que houve uma interação bastante forte, que a gente já tinha proposto lá atrás, entre o Departamento de Artes e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, que é o que dirige hoje o próprio MUSA, e com isso a vida do MUSA é o próprio departamento. Né? Então, a ideia nossa é que ele provocasse extensão, provocasse mestrados, doutorados na área, e que ao mesmo tempo fosse um espaço de pesquisa da arte e formação dos especialistas em arte, desde professor, curador, crítico de arte, etc. E o museu tem se prestado a isso, tem tido grandes exposições, e eu fico muito feliz quando eu vejo que as exposições elas agregam, né, o estudante junto, o estudante está fazendo, auxiliando na curadoria junto com os professores, participando. É muito, muito interessante. Então o MUSA foi a semente que deu certo. Né? Quem sabe a gente consiga que esse projeto maior para o local convença algum reitor da importância e dê certo daí. Né? E a Academia Paranaense de Letras? Desde 2014 você ocupa a cadeira 38. Como é que foi esse momento? Olha, foi aquilo que eu disse, foi um orgulho muito grande, até porque eu tive uma resistência, eu ia recusar a cadeira, porque eu considero que tem pessoas muito mais qualificadas para ocupar essa cadeira do que eu. Né? Então eu tive, de fato, um momento de pensar muito forte. Você se surpreendeu com a indicação? Sim, bastante. E por que eu aceitei? Porque exatamente era a cadeira do Carlos Antunes e foi ele que fez. Antunes dos Santos. E foi ele que fez a campanha. Eu fiquei sabendo exatamente durante o velório do Carlos, né? Foi a Hernani Bucher até que me disse,
que o Carlos estava fazendo uma campanha para que eu fosse uma das representantes dentro da academia. Isso me comoveu muito, né? Quer dizer, o Carlos acreditava muito no meu trabalho e eu senti assim que recusar a cadeira dele era uma ofensa a ele. É uma desfeita. Era uma desfeita a ele, né? Mas me senti um pouco constrangida, porque eu acho que tem muita gente, né, que tem que estar na academia antes do meu nome. Mas aceitei por isso, porque é na cadeira do Carlos. E tem sido uma experiência interessante, né? Porque você convive com pessoas muito diferentes, tá? E todas elas com assim uma paixão, né, bastante forte pela cultura. Isso é interessante. Agora mesmo, o último acadêmico que nós recebemos é uma pessoa extraordinária, né, que é o Flávio Arnes. Né? Flávio Arnes é um dos políticos que a gente se orgulha de tê-lo como político. Né? Falta dentro do Brasil gente mais política como Flávio Arnes. E o Flávio acabou de entrar para a academia, que é uma figura extraordinária, porque o Flávio Arnes é um homem de cultura mesmo, e é um homem culto na vida, porque a forma como ele trabalha com as pessoas, né, o tratamento que ele tem com as pessoas é um exemplo de um homem culto. Então eu tenho um orgulho bastante grande de estar na academia, né? E agora mesmo a academia está numa luta bonita pela sede. Ela nunca teve sede, né? Uhum. Ela sempre ficou emprestada em outros endereços, no Centro Feminino de Letras, né? Que de forma assim generosa acolhe a academia, mas nós vamos ter um endereço importante, e aí o Darcy Piana, que também faz parte da academia, né? O Darcy Piana é um homem também de cultura, um orgulho para nós que essas pessoas de cultura estejam, né, em cargos que possam auxiliar a cultura. Está ajudando a academia na sede, que é a instalação do Belvedere. E a ideia é de ativar aquele espaço, que hoje é um espaço maravilhoso dentro da cidade, mas que é um espaço totalmente inseguro, né? E quem sabe, então, a criação ali, a ideia é criar um café e instalar também a academia ali dentro, dê uma vida diferente, mais cultural, para um espaço importante da cidade de Curitiba, né? Professora, o que fazer para aumentar o interesse das próximas gerações por arte no Brasil? Eu diria, né, hoje eu não tenho a menor sombra de dúvida que a grande provocação, e que parece que está dando certo, né, parece que o governador Beto Richa está se sensibilizando, é exatamente o espaço para adequar de forma decente a Escola de Música e Belas Artes e a Faculdade de Artes do Paraná num espaço só. E essa ideia está ganhando terreno, porque eu acho que vai ser. Eu sempre digo, né? Há 2 anos atrás nós tivemos uma proposta da Marta Suplicy. Quando a Marta Suplicy foi ministra da Cultura, ela fez uma proposta de criar 4 universidades das artes no Brasil. E a proposta era que cada local apresentasse o projeto. Quando eu li, eu não tive dúvida. Vamos sentar e apresentar o projeto da Escola de Belas Artes e da FAP, porque se nós juntarmos, não precisa diluir uma escola na outra, não estou dizendo isso, mas se nós botarmos no mesmo espaço essas 2 escolas que são estaduais, nós teríamos a maior concentração de especialistas em arte no Brasil. Então, essa ideia está avançando, e eu acho que a grande contribuição que o governo Richa pode dar é exatamente essa: criar esse centro de artes, que vai ser o maior centro do Brasil. Nós temos, por exemplo, a Belas Artes hoje. Nós temos vários cursos das artes visuais, nós temos 8 cursos, 4 das artes visuais, 4 da música, composição e regência, instrumentos, nós temos todos os instrumentos, nós temos música medieval, grupos que trabalham com música medieval. Quem faz isso no Brasil? Quer dizer, é uma escola que tem um talento extraordinário, sobretudo para a música e para as artes visuais. E temos do outro lado da FAP, curso de cinema, curso de teatro, quer dizer, musicologia, tudo isso. Se nós tivermos um espaço onde isso possa, né, conviver, nós não só estamos apostando naquilo que é mais importante, formação do artista, como entregando para a cidade um endereço cultural, porque vai ser um centro vivo, onde as pessoas vão poder passar por esse centro de artes e conviver com toda essa
criação que nós temos, o que é mais difícil, que são as pessoas. Nós precisamos do espaço, né? Então, acho que esse é o grande desafio hoje. E eu estou junto nessa, né? Mais uma vez junto, brigando por um espaço importante para a arte e educação. Vamos nos engajar, então, para que isso seja de forma efetivada. E acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Acho que é mais um projeto que, né, conseguiu ganhar o brilho do olho do governador, e isso nos ajuda muito, né? Certo. E tem muita gente nos apoiando. Tem a sociedade civil, eu fiz visita à FIEP, à Associação Comercial, OAB, né, o Centro, a Sociedade de Arquitetos, tudo isso nós visitamos. Todos eles estão juntos para que isso dê certo. Então, acho que é uma força, a força do bem está muito, muito forte aí. Acho que vai dar certo. Tá certo. O programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença da professora Maria José Justino. Professora, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e parabéns a vocês, porque isso aqui é um trabalho também que começou na minha gestão, hein? Né? Sim, a criação da TV da universidade foi na gestão do Carlos Antunes. Né? Bacana. Parabéns a vocês e obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá.